no nosso programa. Mas agora nós já temos aqui o doutor Heriberto, que já está aqui no nosso sofá, que vai responder algumas questões que vão ser lançadas aqui no nosso programa com relação ao déficit de atenção. Muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma manhã, mais uma vez, para falarmos sobre este assunto. Mas antes de conversarmos com o senhor, seria bom nós darmos aqui, falarmos aqui sobre como a Organização Mundial de Saúde encara esta doença. E a Associação também de Psiquiatria Americana. O TDAH é um transtorno psiquiátrico que tem como características básicas a desatenção, a agitação, a hiperatividade e a impulsividade, podendo mesmo levar a dificuldades emocionais, de relacionamento, bem como de baixo desempenho escolar, entre tantos outros aspectos de saúde mental. Digamos que é um pacote. E tem muito mais, não é, Luísa? Esse pacote é bem extenso, porque a mente da pessoa com TDAH trabalha numa velocidade tão abrupta que o torna muito difícil para aquele indivíduo que tem esse transtorno conseguir governar os impulsos do coração, que por consequência pode vir a sofrer de ansiedade, agitação, euforia mental, tornando o pensamento totalmente, muitas vezes, desorganizado. E também tem outros componentes que podem estar associados com a capacidade de memorização, insônia, depressão. Quer dizer, é um pacote muito grande mesmo. E nós temos aqui conosco, como já viram, o doutor Heriberto, que é médico acupunturista, não é isso, doutor? É um nome difícil, todas as vezes a gente tem essa dificuldade. Mas, doutor, onde a acupuntura auxilia no tratamento desse déficit de atenção? Bem, como já foi por vós frisado, o déficit de atenção o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade é um fenómeno complexo, ou seja, tem vários impactos na esfera de atuação e onde as crianças, principalmente, manifesta-se primeiro nas crianças. É a doença mais prevalente diagnosticada em crianças dos 4 aos 15 anos. E, portanto, é uma doença neurocomportamental que tem esses impactos a nível académico, social e emocional. As crianças apresentam uma grande impulsividade, uma hiperatividade e uma dificuldade a fixar e na aprendizagem. A acupuntura, sendo uma técnica natural, tem um impacto muito grande neste tipo de patologias. Como a doutora Sofia falou, muitas vezes é necessário prescrever medicação. E eu gostaria de fazer aqui uma ressalva relativamente a essa questão que a doutora Sofia falou, porque é sempre possível também se integrar as medicinas alternativas pelo facto de serem realmente terapêuticas naturais e do terapeuta ou do clínico ou do psicólogo fazer realmente uma escolha, uma seleção do tipo de hiperatividade, do tipo de transtorno, porque existem diferentes níveis, diferentes graus, e realmente naqueles casos iniciais e nos casos mais suaves, realmente integrar as terapêuticas não convencionais de forma a não estar a sobrecarregar a criança com substâncias químicas que têm outros efeitos secundários no momento e a longo prazo. É uma doença que não é recente, é uma doença, não existem registros. Para além de há 200 anos, ela vem sendo, foi quando começou os primeiros registros desta doença, e realmente no início do século passado, no século XX, houve uma epidemia de encefalites e os médicos verificaram que as crianças que sobreviviam tinham realmente, manifestavam sintomas semelhantes àquilo que é descrito hoje como o síndrome ou o transtorno da hiperatividade e do déficit de atenção, ou seja, essa irritabilidade, essa agitação, essa dificuldade cognitiva. Pela acupuntura, a forma como a acupuntura vê o déficit de atenção, a hiperatividade,
é uma inflamação, ou seja, existe uma inflamação do sistema nervoso. É como se o cérebro ficasse inflamado, o cérebro da criança estivesse inflamado e então não capta mais informação, é como se fosse um bloqueio para que não capte mais informação e a criança começa a apresentar realmente esses sintomas todos e é necessário atuar e agir. O que por muitas vezes a mãe, os pais em si não percebem que isso pode ser um problema. Pensam que é mesmo uma falta de atenção da criança, uma distração, essa é a palavra. E ficam ali a tentar fazer essa criança parar, não é? E muitas vezes em cima de castigos, o que não resolve, não é, doutor? Não, vamos lá ver. É necessário fazer uma abordagem total da doença, em que envolve, como a doutora Sofia disse, os pais, a própria criança e o meio envolvente, os professores. É necessário fazer esta abordagem multidisciplinar e multidimensional. O problema é a banalização das doenças, ou seja, é normal, todos são hiperativos hoje em dia, toda a gente é hiperativo. Toda a gente tem o fígado gordo, toda a gente tem moda também dar remédios para essas crianças ficarem calmas. Quer dizer, nós vemos numa sala de aula crianças ser medicadas por menos que isso. Porque é mais fácil. É mais fácil dar um comprimido, é mais fácil do que ter paciência, do que ter o tempo para disponibilizar, para educar e para estar próximo e para tratar aquela criança. Porque as terapêuticas naturais, a acupuntura, a fitoterapia, a homeopatia, têm resultados muito evidentes nestes casos. Outras situações que ajudam, também outros comportamentos que ajudam, é, por exemplo, o contacto com os animais. As crianças, quando contactam com os animais e com o ambiente natural, têm uma resolução destes casos, existe uma melhoria significativa. O contacto com a água. Nós, quando contactamos com a água, o nosso organismo desenvolve processos regenerativos e isso tem um efeito também muito importante. O que acontece hoje em dia é que as crianças fazem o futebol, depois vão ao canto, depois vão para o ATL, saem da escola, vão para o ATL e quando chegam a casa ainda têm que fazer outras atividades e, portanto, quando se vão deitar não conseguem dormir, depois começam logo a tomar indutores do sono e têm o sono muito agitado, dormem mal, acordam várias vezes durante a noite. Isso provoca também alteração no sono e no bem-estar dos pais e depois isto é um problema que se vai multiplicando ano após ano e que provoca graves danos a nível familiar e social. Muito bem. Doutor, agora, quais são os pontos que são usados, não é? Ou como acionar aí os pontos específicos na acupuntura que ajudam a melhorar esse comportamento? Muito bem. Portanto, os pontos que são utilizados neste tipo de patologias são pontos que nutrem a essência, ou seja, que nutrem a produção sanguínea e que reduzem a inflamação. Como digo, a hiperatividade é uma inflamação, ou seja, o organismo da criança, que já é um organismo movimentado e que tem tendência para a inflamação, porque eles vivem a correr, agitados, movimentados, e, portanto, chegam a um ponto de hiperatividade, de excesso de movimento que gera essa inflamação. Então, é necessário utilizar pontos que baixem essa inflamação e que são pontos que nutrem a essência, nutrem o yin e nutrem o sangue. Porque é assim, na medicina chinesa, por exemplo, as leucemias, as doenças de sangue, o cancro de sangue, a gênese das leucemias é a hiperatividade. Ou seja, esse excesso de calor que a criança apresenta pode, de futuro, degenerar numa leucemia e em outro tipo de doenças sanguíneas, para não falar que as crianças que sofrem deste transtorno são muito mais propensas futuramente a desenvolver depressões, ansiedades, ataques de pânico, exato. Portanto, problemas do sistema nervoso, com as consequências todas sociais, académicas e emocionais que estes distúrbios têm a nível pessoal. E o doutor está a falar, exato, e o doutor está a falar aqui das crianças.
Mas isso também muitas vezes se estende para a fase adulta, esse transtorno. Pois, porque esses adultos hoje em dia já foram crianças e provavelmente sofreram com esta doença, que hoje em dia tem chamado muita atenção, mas no passado se calhar não era muito... as pessoas eram rotuladas, ele é muito traquina, é muito agitado, sempre deu problemas. Está com uma depressão. Pois, ele sempre deu problemas. E então já tinha lá um histórico do transtorno que não foi acompanhado, não foi despistado, não houve tratamento e então acabou por resultar nesse problema. Muito bem. Doutor, agora, uma curiosidade. Diga. A criança pode fazer acupuntura sem qualquer restrição? Claro que sim. A minha filha começou a fazer acupuntura com 3 dias de vida. Na China, as crianças quando nascem começam logo a fazer acupuntura nas maternidades. A minha filha, como todas as crianças quando nascem, ficam com problemas digestivos, de defecação, porque tem aquela matéria toda para limpar, e eu comecei logo na maternidade a fazer-lhe a massajar um ponto que nós temos aqui na perna, que é o ponto 37 do estômago, que é realmente um ponto que tem influência sobre os intestinos. E o que é facto é que, passado cerca de 10 minutos de eu fazer essa massagem, ela começou a libertar e já não foi preciso fazer nenhuma massagem, que as enfermeiras fazem umas massagens que muitas vezes, às vezes ajuda, outras vezes não, e depois quando chegou a casa eu colocava-lhe sempre a agulhinha ali naquele ponto, uma agulha pediátrica, uma agulha pediátrica, não sei o quê, desde pequenos. Portanto, a acupuntura não tem contraindicação nas crianças, existem certos pontos que não se podem utilizar, que o terapeuta o acupuntor tem que os conhecer, mas não tem contraindicações. Existem crianças que têm muita fobia às agulhas. Normalmente, no primeiro tratamento, a criança fica assim um bocado receosa, mas depois nos tratamentos seguintes ela já pede as agulhas e já deixa colocar. Tenho vários casos clínicos de situações com difícil resolução, que com a acupuntura se conseguiu muito bons resultados. E depois temos a técnica da acupuntura sem agulhas, que são os steppers, que são os discos que estão embebidos em silício e que têm um efeito, ou os Siemens, magnetoterapia, têm um efeito também no ponto da acupuntura, para aquelas crianças que são mais resistentes, mas muitas vezes são mais os pais que têm medo das agulhas do que propriamente a criança, que quando é bem... Agora, doutor, repita lá onde é o lugar que as mamás... É fácil. Ponto 37, eu já só tenho que focar aqui no meu joelho, se conseguirem. Vamos lá ver se conseguem focar no joelho. É assim, quando a gente temos aqui esta depressãozinha que chama-se o olho do joelho, ok? Sim. Então, nós fechamos assim os dedos, ok? E temos aqui um primeiro ponto que faz uma ligeira depressão. Aqui, quando contamos os dedos todos, temos aqui uma ligeira depressão, que este é o ponto 36. 36, okay? E depois, este ponto trata problemas de estômago. Uau! E depois temos, juntamos mais 4 dedos, e encontramos aqui não temos depressão, mas é neste ponto aqui, é o ponto 37 do estômago, que tem ação direta sobre os intestinos e que pode ser massageado. Não é necessário fazer muita pressão, mas uma massagem ligeira aqui. E que vai ter influência a nível dos intestinos. Nos intestinos, eu já estou a falar, já quero ser acupunturista. Quero ser acupuntora. Muito bem. Doutor, agora, nós estamos aqui a rir, mas uma coisa é muito interessante. Como é que, ao tocarmos num ponto, não é, totalmente diferente daquele que nós queremos tratar, não é, digamos assim, e trata. Não é? Porque, como tudo está interligado. Está tudo. Aí entramos na teoria da acupuntura, que é uma técnica que é milenar, ou seja, isto foi descoberto há milhares de anos pelos povos antigos, pelos chineses, e que realmente o nosso corpo tem uma perfeição, ou seja, a forma como ele foi concebido, desenhado, de uma forma que nós só compreendemos uma pequena parte porque nós somos limitados. Ok? E o que se assiste é que cada parte do nosso corpo tem ligações com ele todo. Ou seja, eu na minha mão tenho pontos que conseguem modelar o efeito dos meus intestinos, o efeito do meu cérebro, a minha orelha também, os meus pés também. Portanto, isto é a teoria dos microsistemas, ou seja, nós somos constituídos por microsistemas que todos em conjunto têm ação sobre o nosso organismo como um todo. E por isso é que as medicinas alternativas à acupuntura
tem uma resposta muito evidente para várias patologias. Porquê? Porque o nosso corpo não está seccionado em especialidades, ok? Então a acupuntura consegue dar resposta a muitas, e por isso é que muitas vezes vocês convidam-me aqui para o programa. Não é que eu meto ao bedelho, como se costuma dizer, em todas as especialidades, mas o que é facto é que a acupuntura tem realmente resposta para todas as doenças, e isso é muito interessante pelo facto da acupuntura não ser uma medicina que esteja dividida. Não temos um médico acupuntor reumatologista, não temos um médico acupuntor cardiologista. O mesmo médico da acupuntura trata todas as diferentes patologias que estão partidas, estão divididas nas especialidades da medicina convencional. Muito bem. Ficámos então com a participação do Dr. Liberto Matos, mais uma vez aqui no nosso programa Mulheres em Foco. Agradecemos muito, doutor. Eu é que agradeço. Tivemos aqui uma aula de acupuntura, não é verdade? Nada de colocar agulhas aí em casa, atenção. Para a semana trago umas agulhas. Ok, muito obrigada mais uma vez. Agora nós vamos dar um pulinho até às ruas de Lisboa para sabermos